As 13 palavras que trazem as bênçãos de Deus quando estás sofrendo. Tem horas em que tudo escurece, a fé parece ter sumido, o coração está cansado e até orar se torna difícil. Nesses momentos, muitos se calam por dentro, engolem a dor e seguem em silêncio. Mas Deus não te pede palavras bonitas. Ele responde ao que vem quebrado, sincero, rasgado da alma. Quando você está sofrendo, há palavras que atravessam o céu. E não porque são mágicas, mas porque são verdadeiras. Porque revelam um coração que já não finge mais. Esse vídeo não é um sermão, é um encontro. Um lugar seguro para você descansar, entender sua dor e talvez pela primeira vez em muito tempo, falar com Deus de um jeito que Ele sempre quis ouvir, com verdade. Não vamos falar aqui sobre frases decoradas nem fórmulas espirituais. Vamos juntos mergulhar em 13 palavras que têm o poder de tocar o coração de Deus quando você está ferido. Palavras que nascem quando o chão desaparece. Palavras que não tentam impressionar o céu, só alcançá-lo. Você já percebeu como é fácil repetir orações automáticas quando tudo está bem, mas quando a alma está em pedaços, até mesmo o Pai Nosso parece distante? Já sentiu como se cada palavra engasgasse na garganta, como se até Deus estivesse em silêncio? Se você está nesse lugar, saiba, o Espírito Santo intercede com gemidos que você nem entende, e Ele está aqui, agora. Cada palavra que você vai ouvir neste vídeo carrega uma direção, um consolo, um segredo espiritual. Elas nascem na dor, mas apontam para a cura. Vêm do fundo do abismo, mas apontam para o alto. São palavras que parecem pequenas, mas contêm o peso da eternidade. Algumas talvez você já tenha dito sem perceber. Outras, você tem medo de pronunciar. Mas hoje, você vai entender o porquê de cada uma e o que Deus faz quando escuta essas palavras saindo do fundo de um coração que ainda acredita, mesmo sangrando. O mundo diz que é na força que se vence, mas no reino de Deus, quem se entrega é quem é levantado. E às vezes tudo o que você precisa dizer é uma única palavra, com dor, com lágrimas, com fé. E o céu se move. O impossível começa a se reorganizar. A alma encontra um novo fôlego. Este vídeo é um convite para respirar, para lembrar, para orar de novo. Não como antes, mas com tudo o que você é agora. Ferido, sim. Cansado, talvez. Mas ainda aqui. E se você ainda está aqui, é porque Deus ainda não terminou. Você está pronto para ouvir as palavras que o céu escuta com atenção especial? O peso espiritual das palavras na dor, como o que você diz, molda sua cura. Há algo que quase ninguém te contou sobre o sofrimento. Ele não começa a te destruir apenas pelos fatos que você vive, mas pelas palavras que você passa a repetir por dentro enquanto sofre. A dor gera pensamentos. Os pensamentos geram palavras. E as palavras, mesmo quando ditas em silêncio, constroem caminhos dentro da alma. Você já percebeu como quando a dor aperta, as frases internas mudam? Tudo vira peso, tudo vira culpa, tudo vira medo. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso não é uma metáfora distante. Isso é uma verdade espiritual, com impacto direto na mente, no corpo e no coração. A psicologia confirma o que o reino já sabia. Aquilo que você fala ativa circuitos emocionais. Aquilo que você repete se transforma em identidade. Aquilo que você declara começa a virar direção. Por isso, quando você sofre, as palavras se tornam ainda mais poderosas. Porque elas nascem carregadas de emoção, de medo, de esperança ou de desespero. Você pode até tentar fingir força, mas Deus só responde o que é verdadeiro. As palavras que tocam o céu não são as mais bonitas, são as mais honestas. Davi não venceu gigantes porque falava bonito. Ele venceu porque falava com a alma exposta. Os salmos não escondem a dor. Eles a transformam em oração. Eles mostram que Deus não se afasta de quem sofre. Ele se aproxima de quem se abre. Talvez hoje você esteja falando coisas que nem percebe. Frases como, eu não aguento mais, nada vai mudar, Deus me esqueceu.
Essas palavras não são só desabafo. Elas viram direção interna. Elas vão moldando sua esperança sem você perceber. Mas existe um outro caminho. Existe um outro tipo de palavra que nasce da dor, mas não alimenta a morte. Ela alimenta a presença. Ela chama Deus para dentro da ferida. O que você diz quando ninguém vê? O que você sussurra quando a noite chega? O céu escuta isso, não como um juiz, mas como um pai que entende cada gemido. E é por isso que, a partir daqui, cada palavra que você vai ouvir carrega mais do que som. Ela carrega encontro, ela carrega restauração, ela carrega resposta. E agora que você entendeu o peso espiritual das palavras na dor, a próxima revelação pode mudar completamente a forma como você começa a orar quando tudo dentro de você desmorona. Palavra 1. Eu. O poder da vulnerabilidade diante de Deus. Eu. 2 letras. Uma exposição inteira da alma. Quando essa palavra sai da boca, não como defesa, mas como rendição, algo profundo se move no céu. Porque dizer eu diante de Deus não é afirmar força. É admitir necessidade. É parar de se esconder atrás de discursos espirituais e permitir que a verdade saia sem maquiagem, sem filtros, sem explicações prontas. Você já percebeu como, quando a dor aperta, a gente tenta falar de tudo menos de si? Fala do problema, fala dos outros, fala até de Deus, mas evita dizer eu. Porque dizer eu exige encarar a própria fragilidade, exige admitir que não deu conta, que doeu, que sangrou, que ainda arde. E é exatamente nesse ponto que começa a cura. A psicologia chama isso de consciência emocional. A Bíblia chama de verdade no íntimo. Davi fazia isso constantemente. Eu estou cansado. Eu estou com medo. Eu piquei. Eu esperei demais. Eu ainda confio. Sempre começando pelo eu. Porque Deus não trata máscaras. Ele trata pessoas reais. Quando você diz eu, você se apresenta inteiro. Não como alguém que venceu, mas como alguém que ainda está lutando. E é nesse lugar que o céu se aproxima. Talvez por muito tempo você tenha usado o eu apenas como acusação contra si mesmo. Eu não presto. Eu falhei de novo. Eu não consigo mudar. Essas palavras foram moldando sua identidade sem você perceber. Mas hoje o Espírito Santo te chama a ressignificar esse eu. Não como sentença, mas como ponto de encontro. Porque o mesmo Deus que escuta você dizer, eu estou quebrado, responde com, eu sou contigo. Há algo profundamente libertador em parar de se esconder até de si mesmo. Talvez o seu maior medo nunca tenha sido que Deus enxergasse quem você é. Talvez sempre tenha sido você enxergar. Mas quando você tem coragem de dizer eu diante dele, o coração começa a respirar de novo. A oração deixa de ser mecânica. A presença fica viva. A culpa começa a perder força. Quem foge do eu, foge da própria restauração. Quem assume o eu diante de Deus, abre espaço para ser reconstruído por dentro. E quando você finalmente diz eu, o céu responde não com acusação, mas com cuidado. E quando o eu já não tem mais força para continuar sozinho, a próxima palavra nasce como um clamor que atravessa o próprio medo. Palavra 2. Ajuda. Quando o clamor é mais forte que a teologia. Ajuda. Uma súplica que atravessa a alma. Nenhuma outra palavra revela tanto desespero e ao mesmo tempo tanta fé. Porque quem pede ajuda já entendeu que não pode continuar sozinho. Já deixou o orgulho cair. Já chegou ao fim das próprias forças. A oração mais curta de toda a Bíblia foi feita por Pedro. Senhor, salva-me. Ele não fez discurso, não citou salmos. Ele estava afundando. E no meio do caos, gritou a única palavra que poderia salvá-lo. Quantas vezes você já orou em silêncio, pedindo socorro sem dizer nada? O corpo no quarto, o olhar perdido, a alma presa num lugar de dor. Nesses momentos, até respirar parece um esforço, mas há uma diferença entre o silêncio que esconde e o silêncio que clama. O segundo, Deus ouve. E quando você finalmente consegue dizer ajuda, o céu se inclina. A psicologia nos mostra que pedir ajuda é um sinal de saúde emocional. No reino de Deus,
É um sinal de rendição espiritual. Não há fraqueza em pedir socorro, há humildade. E a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Quando você diz ajuda, está dizendo, eu não sou suficiente, mas creio que tu és. Talvez você tenha crescido aprendendo que Deus só responde orações longas, bem elaboradas, cheias de versículos. Mas Jesus mostrou o contrário. Ele ouviu a mulher que só tocou em suas vestes. Ele ouviu o cego que gritava sem parar. Ele ouviu os gemidos de quem nem sabia o que dizer. Porque no reino, o que move o céu não é o tamanho da oração, mas a intensidade da entrega. Ajuda é a palavra de quem já tentou tudo, de quem está prestes a cair, desistir, sumir. Mas também é a palavra de quem ainda tem uma fagulha de fé para levantar os olhos. É uma palavra de urgência. E Deus responde ao urgente quando vem do coração. Se hoje tudo o que você consegue dizer é me ajuda, saiba que isso é suficiente. Porque o Deus que criou o universo também entende os sussurros de um coração aflito. E ele não exige força, ele responde ao clamor. E quando o coração clama por ajuda e encontra um Deus que escuta, uma nova consciência começa a nascer. A de que o lugar onde você está também importa. E é exatamente isso que a próxima palavra vai revelar. Palavra 3. Aqui. A presença de Deus no lugar do sofrimento. Aqui. Tão simples, tão esquecido. A mente corre para o futuro. O coração se prende ao passado. Mas Deus age no agora. Deus age no aqui. Quando você diz essa palavra com sinceridade, estou aqui, algo começa a mudar. Porque o aqui é o lugar da dor, mas também é o ponto de encontro. Quantas vezes você já tentou fugir? Fugiu nos pensamentos, nos hábitos, nas distrações. Tentou se ocupar, espiritualizar, racionalizar, mas nada disso curou. Porque o sofrimento não é resolvido onde ele não está. Ele só pode ser transformado no mesmo lugar onde nasceu. E é por isso que Deus não age onde você finge estar. Ele age onde você realmente está. O aqui é o solo sagrado da vulnerabilidade. É onde o Espírito Santo pisa com ternura, sem pressa, sem peso. Ele se aproxima do lugar exato onde você caiu, onde perdeu, onde parou de acreditar. E não para te condenar, mas para restaurar o que foi enterrado. A Bíblia está cheia de encontros com Deus que começaram em lugares improváveis. Moisés encontrou Deus no deserto, Elias numa caverna, Jonas no ventre de um peixe, Paulo no chão depois de cair. Todos disseram de alguma forma, estou aqui. A psicologia chama isso de presença, a capacidade de estar inteiro no momento, de não fugir do que dói, de não negar a própria condição, e é nesse exato ponto que a cura começa. Porque quando você diz estou aqui, você se reconhece. E quando você se reconhece, Deus te abraça como você é, não como você gostaria de ser. Aqui é a palavra da aceitação, não da resignação, mas da realidade. Você pode dizer, estou aqui em luto, estou aqui confuso, estou aqui esperando, estou aqui com medo, mas ainda assim, estou. Essa palavra tem um peso espiritual gigantesco, porque é nesse aqui que a graça te alcança. Você não precisa sair do vale para encontrar Deus. É no vale que Ele monta sua tenda. É ali que Ele faz morada. A bênção começa quando você para de fingir que está em outro lugar, quando você para de buscar atalhos, quando você diz, Senhor, estou aqui. E quando você reconhece o seu lugar com humildade, a próxima palavra se torna um clamor ainda mais profundo. Porque não basta estar aqui, é preciso saber se Deus também está vendo. Palavra 4. Vê. Deus enxerga o que ninguém entende. Vê. Uma súplica curta, mas carregada de urgência. É a oração de quem já tentou explicar sua dor e não foi compreendido. De quem já se calou porque ninguém realmente escutou. De quem já cansou de justificar lágrimas, silêncios, mudanças de humor ou noites mal dormidas. Dizer vê a Deus é um apelo silencioso. Olha para mim como eu sou, não como os outros me enxergam. Há dores que não têm nome, angústias que não se traduzem,
situações que não cabem em conselhos prontos. Nessas horas, a alma se volta a Deus e apenas sussurra: vê, me enxerga, me entende, me lê por dentro. Porque se ninguém mais percebe, se nem eu mesmo sei explicar, que ao menos o Senhor me veja com verdade. Davi fez essa oração muitas vezes. Vê a minha aflição, vê a minha dor, vê como aumentaram os meus inimigos. E Deus nunca ignorou. Porque quando você clama vê, não está buscando solução imediata, está buscando presença, está dizendo, não me deixa invisível, está pedindo um olhar que acolhe, não um julgamento que pesa. A neurociência confirma o que o salmista já sabia. Ser visto de forma empática tem poder curativo. Um olhar de acolhimento ativa regiões cerebrais ligadas à segurança, à paz interior, à redução do estresse. E espiritualmente, ser visto por Deus é mais do que ser observado. É ser encontrado, alcançado, validado no íntimo. Quando você diz vê, você reconhece que está além da explicação, que precisa de um Deus que vá além das palavras, que atravesse as aparências e toque o que ninguém toca. Há momentos em que tudo o que você quer é isso, ser visto, sem pressa, sem julgamento, só ser visto, e Deus vê. Ele viu Agar no deserto, viu Ana chorando no templo, viu Pedro negando e chorando. Viu você ontem à noite com o coração apertado, em silêncio. E esse vê que sobe da alma também carrega esperança. Porque se Deus está vendo, Ele não está longe. Se Ele está vendo, Ele não vai ignorar. Se Ele está vendo, então o invisível está prestes a ser transformado. E quando você sabe que Deus está vendo, mesmo sem falar tudo, nasce em você uma coragem nova. A coragem de dizer sim. E essa palavra pode mudar completamente o rumo da sua história. Palavra 5. Sim. Aceitação e rendição ao processo divino. Sim. 3 letras que, quando ditas com fé, podem mover montanhas. Mas não estamos falando do sim automático, nem do sim forçado. Estamos falando daquele sim que nasce depois do choro, depois da luta interna, depois de resistir ao que Deus quer fazer. É o sim que entrega, que solta o controle, que para de lutar com Deus e começa a andar com Ele, mesmo sem entender tudo. Dizer sim a Deus no meio da dor é um dos maiores atos de confiança que existem, porque esse sim não é passivo, é corajoso. Ele não ignora a dor, ele a atravessa. É como Jesus no Getsêmani, suando sangue, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas, sim, seja feita a tua vontade. Esse é o sim que transforma desespero em propósito. A psicologia nos ensina que aceitar não é concordar com o sofrimento, é parar de resistir a ele. É abrir espaço para lidar com a realidade de forma mais saudável, mais madura, mais integrada. O sim, nesse contexto, é o início do processo de restauração emocional. Espiritualmente, é quando o vaso decide não fugir mais das mãos do oleiro. Quantas vezes você já disse não por medo? Não quero mais sentir isso. Não quero passar por isso. Não aceito essa perda. Não aceito esse tempo. E quanto mais dizia não, mais preso você se sentia, porque o não te trava. O sim, mesmo entre lágrimas, te liberta. O sim a Deus não exige explicações, ele exige rendição. Quando você diz, sim, Senhor, mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo sem forças, você está dizendo, eu confio mais em ti do que em mim. Eu escolho continuar, mesmo sem ver. Eu escolho crer que existe propósito, onde hoje só existe dor. Esse sim é a chave de muitos milagres. Abraão disse sim e partiu sem saber para onde. Maria disse sim e gerou o Salvador. Pedro disse sim e andou sobre as águas. Nenhum deles tinha o controle. Mas todos tinham fé o suficiente para se render. Talvez hoje Deus esteja esperando apenas uma coisa de você. Um sim. Não o sim dos lábios, mas o sim do coração. E quando esse sim acontece, o céu responde. Porque onde há rendição, há reconstrução. Mas nem todo sim é doce. Às vezes, para dizer sim à vontade de Deus,
é preciso primeiro aprender a dizer uma outra palavra. Uma que você sempre achou negativa, mas que também pode ser sagrada. Palavra 6. Não. O limite que liberta e protege a alma. Não. Palavra temida por muitos, mas profundamente necessária para quem está sofrendo. O não é rejeição, é proteção, é limite, é dignidade. Quando você aprende a dizer não, começa a se curar do que um dia te feriu. Porque o sofrimento, muitas vezes, se prolonga não apenas pelas dores da vida, mas pelos abusos que você permite por medo de desagradar. O não é a muralha emocional que o Espírito Santo ergue dentro de você para impedir que a culpa te consuma, que o medo te controle, que a manipulação alheia dite o seu valor. Quando você diz, não aguento mais, você está se reconhecendo humano. Quando você diz, não quero mais carregar isso, está permitindo que Deus comece a carregar com você. A Bíblia mostra que Jesus também disse não. Ele disse não ao inimigo no deserto. Disse não aos religiosos que queriam controlar sua missão. Disse não até para os próprios discípulos quando tentaram impedi-lo da cruz. O não de Jesus não era rebeldia, era obediência ao propósito. Psicologicamente, o não é uma afirmação de identidade. É quando você entende que não precisa mais aceitar tudo, nem ser tudo para todos. É quando você aprende que dizer não ao que te destrói é dizer sim ao que te cura. E isso também é fé. Fé em um Deus que não te chamou para viver esgotado, anulando-se para agradar o mundo. Talvez você precise dizer não à culpa que insiste em te prender ao passado. Dizer não à voz que diz que você não é suficiente. Dizer não à rotina que te adoece. Dizer não às comparações. Não à autossabotagem. Não ao ciclo tóxico de prometer tudo a todos e se abandonar por dentro. Quando você começa a dizer não com sabedoria, algo poderoso acontece. As pessoas certas se aproximam, as erradas se afastam, e você começa a se reencontrar com quem Deus te chamou para ser. O não, quando nasce de um coração alinhado com o céu, é libertador. Ele te protege, ele te resgata, ele te devolve a paz, e acima de tudo, ele abre espaço para a próxima palavra, uma das mais difíceis, mas também uma das mais curativas que alguém pode pronunciar diante de Deus. Palavra 7. Perdoa. O perdão que liberta a alma de dentro para fora. Perdoa. Uma palavra que pesa na boca, mas alivia o coração. Talvez nenhuma outra expressão seja tão mal compreendida, tão evitada, tão adiada e, ao mesmo tempo, tão essencial para a cura verdadeira. Quando você diz perdoa, algo se quebra dentro de você. E o que se quebra é o ciclo da dor, o ciclo do controle, o ciclo da prisão interior que te impede de seguir. Perdoar não é esquecer o que te feriram, não é dizer que não doeu, não é fingir que não aconteceu, é decidir não deixar que aquilo continue definindo quem você é. É libertar o outro, sim, mas principalmente libertar a si mesmo. A psicóloga Esli Regina Carvalho nos ensina que o perdão é uma das ferramentas mais potentes de cura emocional, porque ele fecha feridas abertas que, se ignoradas, infeccionam a alma. Na Bíblia, Jesus fala do perdão como algo que precisa ser diário, não porque as ofensas são sempre grandes, mas porque as feridas pequenas, quando acumuladas, também adoecem o coração. Perdoar não é uma emoção, é uma decisão, e muitas vezes é uma oração. Você ora, perdoa, Deus, mas também me ensina a perdoar. Talvez você precise dizer essa palavra por você mesmo. Perdoa, Senhor, os erros que cometi, as vezes em que me sabotei, em que me deixei levar pela raiva, pelo medo, pela carência. Perdoa o que eu não sabia fazer melhor, e talvez você também precise usá-la para outros. Perdoa quem me traiu, quem me deixou, quem não me enxergou. Não se trata de negar a dor, mas de entregar o direito de vingança nas mãos de Deus. Porque quando você retém o perdão, você se amarra ao que te feriu. Quando você libera, você respira de novo. Você se separa do trauma. Você dá um passo em direção à liberdade. Dizer perdoa é abrir espaço para que Deus entre onde a mágoa construiu muros.
É permitir que ele transforme o veneno em antídoto, que ele use a cicatriz como testemunho e não como lembrança constante de sofrimento. E quando essa palavra finalmente sai, mesmo com lágrimas, mesmo sem força, mesmo aos poucos, o Espírito Santo começa a restaurar o que parecia impossível. E logo, você descobre que existe uma forma ainda mais íntima de falar com Deus, uma forma que não vem da boca, mas do espírito de filho. Palavra 8. Abba, a palavra mais íntima para chamar Deus. Abba, palavra curta, mas carregada de vínculo. É como uma criança chamando o pai com confiança absoluta. Não é um título formal, não é um nome distante. É a forma mais íntima de dizer: eu sou teu filho, eu confio em ti, eu volto para casa. Quando você diz Abba, está abrindo mão da imagem de um Deus severo e inalcançável. Está se aproximando como alguém que não tem mais argumentos, mas ainda tem acesso. E esse acesso não foi conquistado por mérito, foi dado por amor. O Espírito Santo, segundo Romanos 8, nos faz clamar: Abba, Pai, não como quem recita uma oração decorada, mas como quem reencontra o colo que cura, mesmo depois de ter se afastado. Talvez você tenha crescido com medo de Deus, com a ideia de que Ele te cobrava perfeição, que só te ouviria se você estivesse limpo, certo, alinhado com tudo. Mas a cruz muda essa narrativa. A cruz nos dá o direito de voltar dizendo Abba, mesmo quando estamos quebrados, mesmo quando ainda não sabemos como resolver tudo. Na psicologia do apego, o vínculo seguro é o maior fator de cura emocional. Sentir-se visto, acolhido, protegido por uma figura de amor constante, gera base para identidade, coragem e transformação. Espiritualmente, o Abba é isso, um chamado de volta ao vínculo, uma confissão sem medo, uma rendição sem reservas. Dizer Abba é quando você para de correr, é quando você admite: eu não quero mais me esconder, não quero mais fingir, eu só quero voltar a ser filho, voltar a ser filha, mesmo com falhas, mesmo com marcas, mesmo sem entender tudo. Deus não te chama pelo que você faz, Ele te chama pelo que você é, filho. E essa palavra, Abba, carrega uma verdade que o inferno tenta apagar diariamente. Porque quem sabe que é filho não se desespera no silêncio. Quem sabe que é filho entende que o pai nunca sai de perto, mesmo quando parece ausente. Abba é a palavra que ativa a identidade espiritual. E identidade cura. Cura o medo. Cura a performance. Cura a culpa. Cura a ansiedade de tentar ser bom o suficiente. Você não precisa merecer. Você só precisa lembrar de quem é. E quando esse Abba ecoa no seu coração, mesmo em meio ao sofrimento, algo novo começa a florescer. Porque você já não está falando com o céu como um estranho, mas como alguém que pertence. E mesmo quando tudo parece perdido, você começa a declarar uma palavra que muda tudo. Ainda. Palavra 9. Ainda. A fé que sobrevive ao caos. Ainda. Uma palavra de resistência espiritual. Uma semente de esperança plantada no terreno da dor. Quando tudo desmorona e você ainda diz ainda, é como acender uma vela em meio à tempestade. É declarar que mesmo sem entender, você não desistiu completamente. Ainda crê, ainda espera, ainda acredita que Deus está agindo, mesmo em silêncio. A Bíblia está repleta dessa palavra escondida nos bastidores da fé. Abacuque declarou: ainda que a figueira não floresça, ainda me alegrarei no Senhor. Jó, em meio à tragédia, afirmou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essas frases não foram ditas por quem vivia dias fáceis. Foram ditas por quem decidiu manter a alma firme, mesmo quando tudo o mais desabava. O ainda é um tipo de fé que não depende de circunstâncias. É a fé que sangra, mas não recua. Que chora, mas permanece. Que não precisa de sinais externos para continuar acreditando que Deus ainda está escrevendo a história. É o ainda que segura você nos dias em que a oração parece não passar do teto. Na psicologia, esse ainda também é reconhecido. Ele representa a resiliência, a capacidade de continuar mesmo diante da adversidade. E mais do que isso, de transformar o sofrimento em crescimento,
o luto em sabedoria, a crise em transformação. Quantas vezes você já quis desistir de tudo, mas algo dentro de você sussurrou: ainda não acabou, ainda há um propósito, ainda há algo esperando por mim. Esse sussurro é o Espírito Santo sustentando sua alma no meio da noite. E talvez hoje você precise apenas disso: resgatar o seu ainda. Dizer a Deus: ainda dói, mas ainda creio, ainda espero, ainda oro, ainda estou aqui. E esse ainda carrega uma profundidade que toca o coração do Pai. Porque Ele conhece quem o busca apenas por bênçãos e quem o busca mesmo no escuro. Quando você escolhe dizer ainda, ao invés de acabou, você se alinha com o céu. Você declara que a última palavra não pertence à dor, pertence a Deus. E quando essa esperança silenciosa começa a brotar dentro de você, uma nova palavra emerge. Uma palavra que reconstrói sua identidade, que redefine quem você é depois da dor. Palavra 10. Sou. Reconstruindo a identidade em meio à dor. Sou. Uma palavra que define, que afirma, que declara quem você é, mesmo quando tudo ao redor tenta te dizer o contrário. No meio do sofrimento, é comum a identidade se desfazer. Você deixa de se reconhecer. Passa a se ver apenas como aquilo que perdeu, como aquilo que sofreu, como aquilo que erraram com você. Mas o Espírito Santo te convida hoje a resgatar uma verdade mais profunda. Você não é sua dor. Você é quem Deus diz que você é. Quantas vezes no meio da crise, sua mente repetiu frases como: sou um fracasso, sou fraco, sou o problema, sou um erro. Essas palavras, muitas vezes silenciosas, moldam a forma como você se enxerga. E quando você acredita nessas mentiras, começa a viver de acordo com elas. Mas há uma verdade espiritual que confronta todas essas distorções. Deus te conhece por dentro e ainda assim te chama pelo nome, não pelo rótulo. A Bíblia está repleta de pessoas que precisaram redescobrir sua identidade depois do caos. Jacó, que se via como enganador, se torna Israel, aquele que luta com Deus. Gideão, que se via como o menor da sua casa, é chamado de valente. Maria Madalena, marcada por 7 demônios, é vista por Jesus como portadora da ressurreição. O sou de Deus sempre é maior que o sou da dor. A psicologia nos mostra que a identidade é construída por meio da narrativa interna. Aquilo que você repete para si forma sua autoimagem. Por isso, quando você diz sou com consciência espiritual, você está reescrevendo sua história interior. Você está devolvendo à sua alma a verdade que o trauma tentou apagar. Hoje você pode declarar: sou filho, sou amada, sou perdoado, sou restaurado, mesmo que ainda esteja em processo, mesmo que ainda sangrando, porque o sou é uma palavra profética. Ela não nega a dor, mas afirma a identidade acima dela. Quando você ora dizendo: Senhor, eu sou teu, você está reafirmando a aliança. Está dizendo que sua história tem um autor maior, que suas quedas não anulam sua essência, que seus erros não definem sua eternidade. E quando esse sou começa a ecoar dentro de você, ele restaura o que estava fragmentado, ele reposiciona sua alma, ele devolve firmeza aos seus passos, porque quem sabe quem é, não se perde na tempestade. Mas há momentos em que, mesmo sabendo quem você é, a única coisa que resta é o silêncio. E, surpreendentemente, é nesse silêncio que Deus fala mais alto. Palavra 11. Silêncio. A palavra não dita que Deus escuta. Silêncio. Palavra que poucos suportam. Mas é nesse espaço sem som que as vozes mais profundas ecoam. Quando você está sofrendo, chega uma hora em que até orar cansa. As palavras somem, a mente trava, o coração fica entorpecido, e tudo o que sobra é o silêncio. Só que esse silêncio, para Deus, nunca é vazio. Ele carrega tudo aquilo que você não conseguiu dizer. A Bíblia mostra que o silêncio nunca impediu Deus de agir. Quando o povo estava encurralado no Mar Vermelho, Moisés ouviu do Senhor: Fiquem quietos, o Senhor pelejará por vocês. Quando Elias se escondeu na caverna, esperando um grande sinal,
Deus não veio no terremoto, nem no fogo, nem no vento. Veio em um sussurro, um silêncio audível, uma presença que fala sem som. A psicologia também reconhece esse lugar, o silêncio como expressão emocional profunda. Quando o trauma é grande, a dor intensa, o cérebro muitas vezes bloqueia a fala, mas a emoção continua pulsando por dentro. E Deus, o Criador da alma, entende essa linguagem muda. Ele decodifica lágrimas, entende suspiros, interpreta o vazio. Você não precisa forçar palavras para ser ouvido, não precisa fingir que sabe orar, não precisa explicar o que nem você compreende. O silêncio diante de Deus também é oração. É o momento em que você para de lutar com frases bonitas e apenas se derrama. E é nesse tipo de silêncio que o Espírito Santo sussurra verdades que restauram. Ele diz: eu sei, eu vi, eu estou aqui. Mesmo quando ninguém mais escuta, mesmo quando o mundo acha que você está parado, mesmo quando parece que você não tem mais fé, talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma fé silenciosa, uma esperança que não grita mais, um amor que apenas resiste no fundo do peito. E Deus está dizendo: eu recebo esse silêncio, eu ouço o que não é dito, eu caminho com você mesmo quando sua alma emudece. Não tenha medo do silêncio, não tente preenchê-lo com ruído, permita que ele seja o espaço onde Deus trabalha sem interrupções, onde ele costura as partes partidas, limpa as feridas mais escondidas e planta novas palavras que em breve florescerão. E quando esse silêncio terminar, porque ele vai terminar, uma nova palavra nascerá em seus lábios. Uma palavra que carrega saudade, fé e reconciliação. Palavra 12. Volta. O retorno à intimidade perdida. Volta. Uma palavra simples, mas cheia de saudade espiritual. Quando você diz isso a Deus, ou escuta isso dele, algo dentro de você desperta, porque não importa o quanto você tenha se afastado, o quanto tenha se perdido de si mesmo, ou o quanto tenha se calado, sempre existe um caminho de volta, sempre há braços abertos, esperando você voltar. Voltar não é vergonha, é coragem, é maturidade espiritual. É reconhecer que mesmo tendo tentado seguir sozinho, a alma só encontra descanso no colo do Pai. A Bíblia inteira é uma história de voltas. O filho pródigo voltando para casa. O povo de Israel voltando do exílio. Pedro voltando depois da negação. Cada um deles precisou dizer, com lágrimas ou com atos, a mesma palavra: volta. E mais do que isso, volta também é a palavra que Deus diz a você. Não como quem acusa, mas como quem ama. Volta, porque eu ainda te quero. Volta, porque você ainda é meu. Volta, porque o seu lugar não foi ocupado por ninguém. Volta, porque sua ausência dói no meu coração. A psicologia fala do movimento de reconexão como parte essencial da cura emocional. Voltar a sentir, voltar a confiar, voltar a se aproximar de quem te ama de verdade. Espiritualmente, esse movimento é mais do que reaproximação. É restauração de vínculo. É o retorno da intimidade. Talvez você tenha se afastado de Deus sem perceber. Não por rebeldia, mas por cansaço, por dor, por frustração. Talvez você ache que não sabe mais como orar, como sentir, como acreditar. Mas essa palavra, volta, não exige perfeição. Ela só exige decisão. E quando você decide voltar, o céu não responde com cobrança, responde com festa. Foi assim com o pai do filho pródigo. Ele correu ao encontro, não pediu explicações, só quis abraçar. Porque quem ama de verdade não está interessado nas justificativas da fuga. Está interessado em restaurar a comunhão. Hoje, talvez, tudo que Deus esteja dizendo ao seu coração seja isso. Volta. Volta a orar com liberdade. Volta a me chamar de Pai. Volta a confiar em mim. Volta a sonhar. Volta a crer. Porque mesmo que tudo tenha mudado ao seu redor, o meu amor por você permanece o mesmo. E quando essa volta acontece, a dor começa a fazer sentido.
A fé volta a pulsar, a alma encontra abrigo. E, finalmente, nasce a palavra que sela tudo com um sopro de gratidão e redenção. Palavra 13. Obrigado. A gratidão que transforma a dor em milagre. Obrigado. Talvez a palavra mais poderosa que alguém pode dizer depois de atravessar a dor. Não porque tudo foi fácil, não porque tudo se resolveu, mas porque mesmo no meio do sofrimento, algo dentro de você ainda reconhece: Deus esteve aqui. Ele não tirou o vale, mas caminhou ao seu lado. Ele não impediu as lágrimas, mas enxugou cada uma. Ele não evitou a perda, mas te sustentou de pé. A gratidão nesse nível não é um sentimento. É uma escolha espiritual. É quando você para, respira, olha para trás e percebe: eu sobrevivi. E mais do que isso, eu fui transformado. A dor não me venceu, ela me quebrou, mas Deus me refez. E por isso eu digo obrigado. Na Bíblia, a gratidão aparece como um ato de guerra espiritual. Paulo e Silas, presos, cantavam hinos de louvor. Davi, cercado por inimigos, ainda agradecia. Jesus, antes mesmo de multiplicar os pães, deu graças. Em todos esses momentos, o obrigado veio antes do milagre, como se a gratidão abrisse espaço para o céu se mover. A neurociência confirma esse poder. Praticar a gratidão reorganiza o cérebro, fortalece a resiliência, reduz os níveis de estresse e ansiedade. Mas não é uma gratidão cega que nega a realidade. É uma gratidão lúcida que reconhece a presença de Deus mesmo nos fragmentos da existência. Talvez você não tenha todas as respostas. Talvez ainda haja dores sem cura, perguntas sem resposta, sonhos em espera. Mas se ainda há fôlego, ainda há esperança. E se você consegue dizer obrigado, mesmo com a alma cansada, isso significa que sua fé está viva. Dizer obrigado é dizer: eu vi a mão de Deus onde ninguém viu. Eu senti sua presença quando todos achavam que Ele estava longe. Eu me mantive em pé quando tudo dizia que eu cairia. E agora, com tudo isso dentro do peito, eu agradeço. Obrigado pela vida, pela graça, pela presença, pelas palavras que me encontraram quando nem eu sabia mais o que dizer. Obrigado, porque mesmo em silêncio o Senhor me escutou. Obrigado, porque mesmo em lágrimas o Senhor me restaurou. E é com essa palavra que encerramos esta jornada. Não com um ponto final, mas com um altar. Porque toda dor atravessada com fé se transforma em adoração. E todo coração que agradece se abre para viver um novo tempo. Então agora, feche os olhos e ore. Diga, uma a uma, as palavras que o céu escutou hoje com você. Deixe que elas se tornem parte da sua alma, parte da sua oração, parte da sua cura.